Olá pessoal, estou de volta aí para a gente dar sequência no nosso estudo, ok? Galera, a panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Perfeito. Isso é uma afirmativa que ele está fazendo, que você até já conhece de experiência de vida, certo? Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Beleza. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão e um diagrama de fase da água são apresentados abaixo. Pessoal, vamos seguir. Eu tenho aqui, minha panela de pressão, fogo, líquido, certo? Vapor, válvula de segurança, tá? Eu tenho a variação da pressão em função da temperatura, certo? Ok, diagrama de fase da água, Aqui a gente observa, por exemplo, nas condições ambientes ao nível do mar, pressão atmosférica de quanto? De 1, a gente tem a água fervendo aqui, temperatura 100 graus Celsius, temperatura de ebulição da água. Galera, o negócio é o seguinte, aqui a gente está falando um pouquinho de propriedade coligativa. Na realidade, propriedade coligativa é propriedade de solução, a gente nem tem uma solução aqui, certo? É propriedade de solução quando você varia essa propriedade em função da adição de um soluto não volátil e tudo mais. Na realidade, uma das propriedades coligativas é o abaixamento da pressão de vapor, que a gente chama de tonoscopia. Mas vamos entender só a ideia da pressão de vapor, A pressão de vapor, pessoal, vai ser a pressão exercida pelas moléculas do líquido no momento em que esse líquido começa a ferver. Imagina só, estou só com moléculas de água aqui dentro. Quero mandar essas moléculas de água de forma rápida, para o estado gasoso. Opa, eu vou fornecer energia. Essas moléculas vão ficando agitadas, vão colidindo umas com as outras, colidindo com as paredes do recipiente e colidindo na superfície. E no momento que elas empatam com uma força externa, que aqui ao nível do mar, quando essa panela está aberta, é igual a 1 atm, no momento em que ela empata com essa força externa, ela começa a ferver, A pressão de vapor atingiu a pressão atmosférica. Perfeito? Tranquilo? Poxa, ela está fervendo em que temperatura aqui é o nível do mar a água? A água está fervendo, temperatura de ebulição da água ao nível do mar, de 100 graus Celsius. Agora, se eu pegar a mesma panela, elevar por uma altitude, vou fazer a fervura disso lá numa montanha, imagina só, você tem o ar lá mais rarefeito, concorda comigo? O ar mais rarefeito tem menos oxigênio disponível, então tem menos molécula de oxigênio para exercer pressão. Consequentemente, essa pressão aqui, ela vai ficar menor do que 1 atm. E aí, para as moléculas de água escaparem, elas têm que vencer, ou pelo menos empatar, com uma força externa menor do que aqui ao nível do mar. Então, se elas têm que empatar com essa força externa, eu não preciso aquecer tanto para empatar com uma força que é de menor intensidade, certo? Se eu não preciso aquecer tanto, a temperatura de ebulição da água vai ser inferior a 100 graus Celsius. Beleza? Ok? É o que o gráfico está te mostrando. Repara só, se eu estou a menos de 1 atm, a temperatura está inferior a 100. Beleza? Imagina, pega esse ponto aqui, eu tenho 0, alguma coisa em atmosfera, olha a tua temperatura de ebulição, 60 graus. Se eu tiver, por exemplo, estiver numa montanha a 2.000 metros de altitude aproximadamente, a água ferve a 76 graus. É a mesma água, é a mesma panela. Mas o que aconteceu? As condições do ambiente mudaram. Fechado? Na panela de pressão, galera, o que acontece é isso daqui, Você tem a válvula, aquela central, que o peso fica regulando, E você vai começar a aquecer.
Quando você começa a aquecer, as moléculas de gás que estão aqui entre a tampa e o líquido, elas estão expandindo. Elas estão expandindo e estão exercendo uma pressão sobre a superfície que é maior do que a pressão atmosférica, é maior do que 1 atm. E aí, para que eu atinja essa pressão, eu vou ter que exercer mais força aqui. Então, por isso, eu vou ter que aquecer mais. E se eu vou ter que aquecer mais, o que vai acontecer? A temperatura de ebulição da água vai ficar superior a 100 graus Celsius. E se eu tenho uma água acima de 100 graus Celsius e boto um alimento em contato com essa água, esse alimento vai cozinhar mais rápido, porque ele está em contato com uma água, né, mais quente. Concorda comigo? Beleza? Tá? Agora, por que eu preciso da válvula? Porque chegou uma hora que essas moléculas estão exercendo tanta pressão que se você não der espaço para ela, ela vai arrumar na marra. E aí, opa, se essa válvula estiver entupida, olha aí, a panela pode, né, explodir. Quando a válvula atinge um certo peso, a força interna atinge uma certa, né, intensidade, essa válvula alivia essa força interna. Tá? E aí o cara, né, fez o quê? Poxa, válvula de segurança. Se aqui tiver emperrado, se aqui não tiver legal, opa, chegou um momento que a panela não vai explodir, por quê? Essa borrachinha vai soltar e o gás vai sair por ali. Tranquilo? Perfeito? Então tá. Galera, eu vou dar uma apagada aqui, vamos lá ler o que a gente tem para ler, né? Por que o alimento vai cozinhar mais rápido na panela de pressão? É isso que ele está nos questionando, né? Opa, olha só. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento dos alimentos. E isso se deve à pressão no seu interior, que é igual à pressão externa, né? Fora da panela, de 1 atm? Não. A pressão lá dentro é superior. Beleza? E é por isso que você tem que esquentar mais para poder empatar com essa pressão que é superior. Certo? Opa, a temperatura no seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local? Sim. Lá dentro a água está fervendo acima de 100 graus. E por isso que o alimento cozinha mais rápido. Fechado? Tranquilo? Gabarito. Letra B. Vamos lá. Mais umazinha. Que tem tudo a ver com isso que a gente discutiu agora. Ó, a tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes e o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura, certo? Beleza, né? A pressão de vapor está aumentando conforme a temperatura está aumentando. E aqui, ó, conforme a altitude está aumentando, a pressão atmosférica diminui, a resistência externa diminui, beleza? E aí você, para ferver, não precisa exercer tanta intensidade assim, por isso que você não vai ter que aquecer tanto, a temperatura de fervura vai ser inferior, aí no caso da água, por exemplo, a menos do que 100 graus. Fechado? Tudo bem, galera? Vamos continuar lendo. Um líquido num frasco aberto entra em ebulição a partir do momento em que a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, aquela troca, né? Assinale a opção correta considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados sobre as seguintes cidades. Natal está ao nível do mar. Campos do Jordão, 1.628 metros e Pico da Neblina, 3.014 metros. Perfeito. Galera, o Pico da Neblina é que tem maior altitude. O ar está mais rarefeito. Se o ar está mais rarefeito, a resistência externa está menor. Se a resistência externa está menor, para igualar a essa resistência, eu não preciso exercer tanta força. Não preciso aquecer tanto. Então, esse líquido aqui vai ter uma temperatura de ebulição mais baixa no Pico da Neblina do que em Campos do Jordão, que tem uma temperatura de ebulição intermediária, do que em Natal, que teria a maior temperatura de ebulição. Beleza? Então, vamos lá, né? Olha só, pessoal. Maior em Campos do Jordão? Não. Menor em Natal? Não. Opa, menor no Pico da Neblina, aquela que tem a resistência externa menor. Fechado? Tranquilão? Então vou dando uma paradinha aqui nesse bloco, tá? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço.